eu tive essa ideia de pensar isso aqui como uma espécie de praça. E um dia, na Vila Madalena, eu bati o olho nesse poste aqui, que é um poste de madeira. O rapaz da loja lá, ele não sabia nem me dizer de onde vinha isso, se era de um guarda-roupa ou de um carrossel antigo e tal. Enfim, já enxerguei ele aqui. E tá feita a praça, tá feita a praça. E aí, quando a gente entra aqui, a vontade é mesmo ficar procurando referências e vendo, porque a casa parece mesmo muito bem pensada. E aí, conversando com você me disse que tem mesmo quase um pensamento de pintura. Um Sim. pensamento estrutural, formal, sei lá, pictórico aqui. De fato, nada é por acaso. Não, a gente pode apresentar essa casa como uma pintura sua? É uma tela? Pode, num certo sentido, sim. Porque eu penso muito o espaço e cada coisa ocupando um espaço e se relacionando com o que está próximo, ou seja numa parede, ou seja numa sala, num volume e tal. Então, isso é um pensamento muito de artes visuais, né? Independente do que seja a coisa. Aqui a coisa é meio maluca nesse sentido. Tem uma bandeira do Nepal junto com um mapa do século XIX, enfim, com um carimbo que eu ganhei de um amigo e por aí vai. Isso tem que fazer sentido para mim num determinado espaço, numa certa configuração. Às vezes até tem uma relação, vamos dizer assim, conceitual, mas muitas vezes é puramente formal. É uma intuição formal que eu vou usando para construir todo o espaço da casa. O artista Manuel Veiga é do Recife, mas talvez seja mais paulistano do que eu. Ele mudou de cidade em 98. Já são 2 décadas em São Paulo. Mas a conta soa até meio boba quando lembro do Manuel lá atrás, circulando pelos museus e galerias. Sempre cercado de gente e atualizado das coisas. Manuel soube incorporar a paulistanice sem deixar de lado o espírito agregador da Praia de Boa Viagem. Em sua arte também é assim. É tentador falar do Manuel Veiga como se ele tivesse 2 vidas. A primeira, até 93, como engenheiro eletrônico, estudioso de física, e a de agora, a versão artista. Eu mesma fiz isso já. Até que conheci melhor o seu processo criativo e a sua casa ateliê. Nas obras do Manuel, vejo embates amorosos entre o cientista conhecedor dos pigmentos e o pintor que ressignifica os acasos. Nas telas tem muito controle, mas também muito imprevisto. Física e arte, matemática e poesia, São Paulo e Recife, por que não? Vai. Posso bater uma palma? Vamos gravar? Aqui gravou. Bateu palminha. Manuel, você começou com engenharia, com física, e aí foi para as artes. Teve um momento, tem um dia D, que você decidiu ser artista, ou é um processo, enfim, como é que você vê isso? Eu não sei dizer, não. Foi um processo, né? Foi um processo. Muita gente pensa até que eu abandonei radicalmente a engenharia para me dedicar às artes plásticas. Não foi bem assim, não. Houve uma transição. É que quando a gente olha em retrospectiva, normalmente a gente conta e fica parecendo que a decisão é simples e que certeza. É assim, né? Um dia a gente... Nunca é, né? Nunca é. Até porque a engenharia foi um investimento longo para mim, né? Foi difícil. Eu trabalhei com engenharia 4 anos e tal. Mas nesse processo, no final, é que eu comecei a pintar, desenhar e tal. No final da minha passagem pela engenharia. Uhum. E... eu já estava em crise quando isso aconteceu, em crise com a engenharia, e isso talvez tenha sido um catalisador. Na época, não consciente, porque, enfim, eu estava pintando como um hobby, só como uma forma de desestressar. Não sabia nem que existia carreira de artista quando eu abandonei a engenharia, certo? Então, só que a coisa foi ganhando espaço, né? Eu fiz o corte com a engenharia e depois de um tempo é que as artes visuais foram impregnando até um momento em que eu
Quando me dei conta, já tinha sido preparando raptado posição, já tinha pelo ateliê. sistema. Isso aí. Juntar a casa com o lugar de trabalho, com um ateliê, veio quando? Desde sempre? Desde sempre, desde sempre. Sempre me dei muito bem com isso. Eu sou muito eficiente, assim. Pouca gente consegue, pouca gente. Normalmente as pessoas precisam ter uma separação até para funcionar psicologicamente, né? Não, estou em casa, estou relaxando, estou no trabalho, a coisa é outra. Comigo não tem problema nenhum. Eu saio de um quarto, vou para outro, para uma sala e tal, isso já muda automaticamente na cabeça e eu curto, funciona. Manuel, um formalismo que você diz, mas que também a matéria-prima principal, quando eu olho e penso, é também afetiva, né? Porque as coisas aqui, elas têm todas as histórias, né? Tudo, Referências tudo. de amigos ou Sim. objetos que te dizem alguma coisa. Com certeza. Desde número, aqui tô vendo um 98, que eu sei que tem a ver. Tudo, né? que é o ano que eu vim aqui para São Paulo, né? Mas é bem isso, são coisas que eu ganhei de alguém, de amigos, são coisas ligadas a algum evento ou de viagem, que eu sempre adorei viajar. E então, às vezes eu trago as coisas mais estranhas para cá, porque, sei lá por quê. Um dia eu estava numa viagem na Turquia, parei num lugar e olhei para baixo e tinha uma semente de uma planta, que eu esqueci o nome aqui agora, e eu olhei aquilo, estava exatamente entre meus pés, simetricamente. Então eu peguei aquilo e guardei, até hoje está aqui, na minha cozinha, sabe? Não sei nem explicar por que é isso, mas aquilo guarda aquele momento, de alguma maneira isso me remete, ou sei lá, traz aquele momento, aquela viagem, os amigos e tal. Uhum. Então sempre é assim. Mesmo os trabalhos que eu tenho aqui dos amigos, eles também para mim significam isso, né? Não é simplesmente um objeto de arte, um trabalho bacana e tal, mas é um amigo bacana. Isso para mim é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E aí você é danado, porque aí tem mais um pensamento de pintura aqui, porque se arrumou de um jeito que, enfim... Sim. Ninguém ousa nem tirar daqui, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que você fez e o que tem aqui. Aqui é a parede dos amigos, vamos dizer assim. São artistas queridos que me deram trabalho de presente, a gente trocou e tal. Nenhuma obra daqui você comprou? Não, nenhuma. E então aqui você vê pessoas de vários lugares, trabalhos diferentes e lugares do Brasil diferentes, até fora do Brasil também. Mas desde o meu começo, pessoas como o Renato Vale, dessa gravura aqui, e aquele desenho pequeno, que me deu as primeiras aulas de desenho e pintura lá em Recife, quando eu estava começando. Gil Vicente, que foi o seguinte, Marcelo Silveira, que tem Gil essa Vicente, escultura. hóspede assíduo. Sempre. E Marcelo Silveira também. Todos eles são hóspedes assíduos do Veiga Palace, como o pessoal chama aqui a minha casa. Veiga Palace, que o pessoal já se apropriou e transformou em hotel, entendeu? Para oficializar lá já o negócio. Bom, você se vê hoje como um recifense que mora em São Paulo? Ou não dá mais para falar isso? Você já está tão misturado aqui nessa cidade? Você brincou que veio 3 meses, está há 20 anos. Estou há 20 anos, eu virei pernambulista, né? O pessoal fala assim, sei lá. Recife está sempre comigo, né? Está aqui dentro, não tem jeito. Mas São Paulo é meu lugar de... Eu adotei São Paulo, né? Sei lá, talvez tenha sido adotado também. Eu adoro essa cidade. Nem penso em sair daqui, sabe? Então, é essa mistura que faz a gente, né? E São Paulo tem uma coisa muito bacana, que é um hub, sabe? As pessoas estão sempre passando por aqui. Não por acaso a minha casa funciona um pouco como
como um hotel, assim, lugar de passagem, porque acontece muita coisa aqui. Então, não só você vê muita coisa, que é importantíssimo, né, para a arte, mas você encontra as pessoas, você convive. Talvez eu conviva mais com algumas pessoas de Recife aqui do que eu conviveria se eu estivesse morando lá. Tem uma trilha sonora aqui? Você trabalha em silêncio ou você ouve algum som? Sempre escuto música. Sempre? Eu não vivo sem música. O que você ouve? O dia inteiro. Varia muito, mas vai de, sei lá, de Beethoven a Metallica. Eu transito por várias coisas diferentes, mas sempre eu preciso de música. Sempre. Isso era assim desde a época de faculdade, eu estudava cálculo, escutando música. Nossa! Essas são as telas que você está trabalhando agora. Sim. O que é o desafio? E aí eu fico sempre muito pensando assim, né? Que você coloca essa tela em branco no chão, assim, qual que é a primeira grande dificuldade e que insegurança que aparece nesse momento aqui? Insegurança eu nunca tenho muito isso não, sabe? Porque pintura para mim sempre foi uma coisa da vida inteira. Uma tela que está em branco aqui agora, na verdade, ela não está, para mim, não está em branco. Ela tem já associada na minha cabeça tudo que eu já fiz antes, né? O que vai surgir ali sempre, para mim, é uma resposta ao que aconteceu antes. Não só antes, a semana passada, mês passado, mas, enfim... Um compromisso zerado, né? Você está em diálogo com todo... Com certeza. É um processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando você erra numa pintura, numa imagem, às vezes eu ouço o artista falar, uma oportunidade muito grande aí, às vezes nasce uma outra técnica, às vezes uma série inteira é feita a partir disso. É uma imagem também romântica, para quem vê de fora, essa forma como um artista pode lidar com o erro. O quanto disso é verdade para você? Para mim, é verdade como é na vida, né? Eu acho que, às vezes, um erro pode ser uma grande oportunidade, na verdade. Depende de como você se relaciona com esse erro, né? Essa série de pinturas que eu venho fazendo já há mais de 10 anos nasceu de um erro. Simplesmente. Foi uma coisa que aconteceu no ateliê por conta de uma mudança de escala. Eu estava começando a trabalhar numas telas maiores, porque o trabalho estava pedindo isso, né? Essa coisa de lidar com o espaço, com a tinta em expansão e tal. Eu precisei de passar para uma escala maior do que o corpo, né? Você anda em cima da pintura e tal. E nesse processo de ajuste técnico, eu errei um dia no uso do pulverizador para água, para molhar um pouco a tinta enquanto eu estava trabalhando. E isso gerou uma primeira difusão e que, num primeiro momento, eu pensei que, estraguei o trabalho, sabe? Mas me intrigou aquilo que aconteceu, eu comecei a pensar sobre aquilo e, enfim, mudou o rumo do trabalho. Mudou. Eu venho pensando sobre aquele primeiro erro há mais de 10 anos, certo? E tudo nasceu lá. Mas, no final das contas, o que eu quis dizer foi isso. Aconteceu essa reação positiva diante do erro, né? Para mim. Eu acessei lá as minhas memórias da minha vida pregressa de engenheiro. Eu
quase físico e tal. E por aí eu transformei o erro numa outra coisa. Uma pintura, uma tela terminada, que momento é esse? E assim, muda, né? Então a gente está aqui diante de uma que você disse que está terminada mesmo. Sim. Em algum momento você pode mudar de ideia e resolver fazer algo convivendo com essa evoluindo, ou não? Quando possível. Você põe um fim, é possível? É possível, para mim é possível. A não ser que ela vá embora para alguma coisa. Então aí já não... Mas se o trabalho fica comigo, hoje é possível que isso aconteça, sabe? De eu retomar, mas não é comum. Para mim não é comum, é até raro, eu diria. Eu prefiro olhar para ela de novo, repensar e tentar resolver alguma questão que me veio depois no próximo trabalho. Não voltar e mexer naquele, sabe? Isso foi uma atitude que eu sempre tive. Mas cada artista tem uma forma diferente, né, de funcionar. Abertura à disposição, vernissage, é um dia que você está seguro, você está feliz de ouvir opinião, de mostrar para as pessoas o trabalho? Não bate nenhuma insegurança nessa hora? Algum tipo de insegurança pode acontecer, né? Mas eu curto vernissage, porque vernissage, para mim, é comemoração, sabe? Mais uma festa social, você é esse cara, né? Festa, de eu sou encontrar os amigos, né? Mas é como que você marcar um período, sabe? Você junta um grupo de trabalho, você colocou muita energia em cima e tal, e você quer mostrar aquilo ali, você faz uma espécie de pausa para comemorar, sabe? Para mim é muito isso. Enfim, a parte de outras coisas, claro, você tem expectativa de como aquilo vai ser recebido, como as pessoas vão reagir. Mas mostrar o trabalho, para mim, tem um outro lado, que é você sair um pouco de dentro do ateliê, sabe? Você fica muito misturado com o trabalho, a cabeça, você perde um pouco a capacidade de abstrair do que está acontecendo lá. Para mim, mostrar o trabalho sempre teve essa função de ter um distanciamento, pegar uma distância. Gerar uma distância, olhar com um pouco de perspectiva para aquilo ali, para o que foi gerado para aquele momento, sabe? Manuel, tem muitas obras de amigos, mas eu esperava ver mais obras suas aqui. Tem que ser econômico de guardar. Tem uma pintura aqui sua na sala, e aí você falou, tem um marco aqui, né? Uma das primeiras dessa série. O começo desse trabalho que eu venho desenvolvendo em pintura. Essa tela é um exemplo bem do início, e foi a primeira vez que eu mostrei esse trabalho no museu aqui em São Paulo. Na verdade, foi a primeira exposição que eu participei, que eu tive participação no museu, quer dizer, era um individual no Paço das Artes, e essa tela estava lá, fazia parte. E foi a primeira vez que eu vi esses trabalhos numa escala maior, num espaço grande, sabe? O Paço das Artes todo aberto e tal. Então, para mim, foi um momento muito especial. Eu quis guardar um trabalho para, enfim, continuar convivendo com ele. E essa você não vende? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Aqui também tem duas obras suas, né? Sim, são 2 trabalhos sobre papel, um suporte que eu fui usando também em paralelo à pintura sobre tela e tal. Pouca coisa sobrou, já faz um tempo que eu não uso papel. O sistema da arte, quando eu falo com os artistas, ele mudou muito e ele é cada vez mais agressivo. Às vezes você tem que ter uma estrutura muito forte, pessoal, para jogar esse jogo e se manter íntegro, ter as suas próprias regras, o seu próprio ritmo. O quanto isso é difícil, o quanto isso te agride, como é que você faz? Para mim, nunca foi um problema, vamos dizer assim, porque eu venho desse outro mundo. Eu fui treinado para ser executivo de multinacional, sabe? Eu fui carreirista de multinacional. E aconteceu muita coisa para mim muito cedo. Então, eu tive que aprender a lidar com isso muito cedo.
bem antes das artes plásticas, sabe? E aí já é um jogo de mercado também. Já mas o que aconteceu é que a minha relação com o trabalho de artes visuais é, obviamente, diferente. Então, eu aprendi a unir um pouco as duas coisas, essa experiência empresarial, vamos dizer assim, desse meu outro lado que é afetivo, emocional, enfim, mais profundo com o trabalho de visuais. Eu não vou dizer que eu isolo uma coisa da outra, porque isso é impossível, mas eu tenho facilidade em me fixar no projeto que eu quero fazer, independente do circuito, independente do que A ou B fala, independente de repercussão que isso possa ter de mercado ou enfim, institucionalmente falando. Eu sempre fiz o que eu quis. Isso foi uma coisa que eu tive claro para mim desde quando eu comecei. Eu não mudei tudo na minha vida com quase 30 anos para fazer concessão a seu ninguém. Não faço e ponto. Faço o que eu quero. Quem quiser que compre, quem quiser que curta e enfim, crie uma relação, mas é isso. Outra coisa que foi ficando para trás foi um pouco uma imagem desse artista romântico e um pouco incompreendido, desajustado socialmente, vamos dizer assim, que ficava sempre um pouco isolado, né, e criando coisas geniais que a gente não alcançaria. Vamos supor que o resto da sociedade supostamente não podia alcançar. Acho que hoje tem isso muito de o artista ter que dar entrevista, por exemplo, né? E ter que conversar, e tem esse jogo que não tem muito como fugir, aí não dá. Sim. É um jogo que você se prepara para dar entrevista e você tem um discurso pronto, isso te machuca em algum momento? Não, sinceramente, eu não me preparo não, nada. Mas o que acontece é que essa prática de uma conversa, ela, pelo menos para mim, sempre aconteceu. Pode ser com um entrevistador, pode ser com um amigo, com outro artista, com um curioso na exposição. Eu não consigo entender um trabalho em artes visuais sem essa troca. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu não tenho interesse em ficar fechado aqui, fazendo uma coisa para mim, sem ter relação com ninguém. Para mim não faz sentido. Isso, eu estou criando uma coisa para colocar no mundo, uma coisa que vamos dizer, é material, mas é do campo das ideias, que vai gerar essa troca, vai criar algum tipo de provocação, pelo menos é o que a gente espera, né? Então, eu acho bacana quando esse diálogo acontece. Para mim é onde tudo se fecha, tudo faz sentido. Então, não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Sim, esse é um outro trabalho que eu guardei também, porque também foi um momento específico, né, do desenvolvimento do processo. A pintura foi adensando, o momento que eu estava trabalhando os escuros, uma coisa mais forte, mais dramática e tal. Foi um momento especial. O ano que a Lina nasceu, o ano que minha filha nasceu também tem isso. Esses marcos também são legais, Esses marcos, né? são fundamentais, com certeza. Como ela é fundamental, né, na minha vida. E aí as conversas terminam sempre aqui, né? Aqui na cozinha sempre, sempre. E nesse caderno, todo mundo que visita aqui deixa um recado. Quem Tá quiser. Tem encadernado aqui, gente. Veiga Palace. Presente Marcelo Silveira, diretamente do Recife. Sério? Que demais. Você vê que é coisa oficial. Oficial. A minha revelia. Eu perdi a posse do imóvel. Que demais. E tem pessoas diversas, não tem só artista, tem muita gente diferente. Olha o Gil de novo aí. Mas os frequentes, Renato, Marcelo Silveira, enfim, pessoas de vários lugares do Brasil. Engraçado porque também são momentos específicos, tempos específicos. O que você Texto tinha mostrado, de parede, né? de Moacir Texto dos de Anjos. parede. Olha aí o que o curador escreve. Muito bom. Meu sobrinho, um artista mó. Demais, demais. Muito bom. Difícil, né, fazer isso? Eu fico querendo já falar.
Claro, é obrigação sua. Eu creio que